E aí, como é que tá? Eu sou o Leandro, caso você não me conheça. Nesse vídeo a gente vai falar sobre obesidade. Vamos falar desse tema que impacta a vida de muita gente no Brasil e no mundo e é um grande problema atual. Eu vou contar minha história pessoal, que eu luto contra isso desde a minha infância. Inclusive eu sofri bullying, apanhei na escola por ser um pouco diferente do resto das pessoas. E também vou contar quanto é difícil viver num corpo que a gente às vezes não gosta, sabe? Vou trazer pontos importantes científicos também e os impactos na vida da sociedade no geral. Então fica até o final do vídeo. E aí, como é que tá? Prazer, eu sou o Leandro Aires, para quem não me conhece. E nesse vídeo aqui, como eu falei no início do vídeo, a gente vai falar sobre obesidade. E um problema que realmente vem afetando muita gente pelo mundo. Antigamente, há um tempo atrás, era principalmente os Estados Unidos que era o foco disso, por causa dos fast foods e tudo mais. Mas hoje em dia o Brasil virou um grande problema também. E alguns outros países do mundo também sofrem por causa dessa vida hoje em dia sedentária, algumas comidas, agora ainda com os aplicativos que a gente pede comida fácil pelo celular, ficou tudo muito prático, muito fácil. E eu vou compartilhar um pouco da minha vida. Eu, desde a infância, eu luto contra a obesidade, sempre lutei, na verdade, e luto até hoje. Na época da escola, pela quinta, sexta série ali, eu sofri muito bullying, eu apanhei, eu era sempre o maior da turma, tanto em altura. Eu não era o mais alto da turma, mas eu era bem grande, bem alto, e provavelmente era o mais gordo da turma, o mais obeso da turma. Tanto que eu me lembro que mais ou menos pelos 14 anos eu já tinha quase a altura que eu tenho hoje. Só para fazer uma ligação, hoje eu tenho 1,85 de altura e na época eu já tinha quase isso, quase 1,85 e pesava quase 100 quilos já. Isso por volta de 13, 14 anos ali. E falando do tempo da escola, da quinta série até mais ou menos a sétima, oitava série, eu sofri bastante bullying. Eu consegui reverter um pouco quando eu entrei no segundo grau, no ensino médio. Tinha que aguentar apelidos e tudo mais que vem com isso, sabe? A autoestima da gente vai bem embaixo, a gente tem pensamentos horríveis e a gente acaba não gostando de como a gente é. E eu sofri isso muito em relação que na minha família, minha mãe, por exemplo, ela sempre foi obesa também. Isso é uma boa parte genética e também de criação, de cultura, da gente ver realmente nossos pais. Minha mãe foi obesa quase toda a vida dela também. Ela acabou fazendo uma cirurgia. Ela fez várias dietas, emagreceu, engordou também, assim como eu fiz a vida inteira. Só que ela acabou tendo que apelar, né? No último caso, ela fez uma cirurgia bariátrica e hoje em dia ela tá bem. Ela conseguiu sair daquela obesidade mórbida que ela chegou a estar e hoje em dia ela tá dentro do padrão aceitável. Eu realmente consegui dar uma revertida nisso no ensino médio, mais ou menos. Quando eu tinha uns 15 anos por aí, eu comecei a frequentar academia e comecei a usar alguns medicamentos na época, uns medicamentos bem fortes, que na verdade até alguns eram proibidos no Brasil. Não indico ninguém a fazer esse tipo de coisa. Eu me arrependo porque isso pode ter feito coisas na minha saúde que eu não sei, que eu posso colher de repente mais pra frente. Esses medicamentos me deixavam completamente sem apetite, eu tinha que lembrar que eu tinha que comer. E diferente do como eu era antes, principalmente na minha adolescência, eu comia muito. Eu nunca fui muito de comer bobagem, mas eu comia muita comida realmente, arroz, feijão, carne. Comia grande quantidade de comida, 2, 3 pratos grandes. A minha cabeça sempre foi de gordo. Um grande problema das pessoas gordas mentalmente é que se ela tá feliz, ela come. Tô feliz, vou comer. E se ela tá triste ou ansiosa, que eu sou bastante ansioso, hoje em dia eu controlo um pouco mais, mas se ela tá triste, ansiosa, ela come mais ainda. Isso é um grande problema, um círculo vicioso. Então por volta dos 15, 16 eu consegui baixar de 100, 110 por aí, eu consegui baixar para 80 e poucos. Fez uma grande diferença para mim, para a minha autoestima. Só que quando o remédio começou a me fazer mal, principalmente mentalmente, né? Esse tipo de medicamento ele faz bastante mal, ainda mais se tu misturar com bebida alcoólica, pode mexer no teu psicológico de forma bem agressiva, mudanças de humor e outras coisas. Então eu acabei tendo que parar. E parando, eu acabei recuperando grande parte do peso de volta. E o velho efeito sanfona, né? Eu fui de 100 para, vamos dizer, para 80 e quando eu voltei para 100, 110. A gente volta para onde estava e ainda ganha mais peso. E aí tá um grande problema de medicamentos como esse,
E outros tipos de dieta maluca aí que o pessoal inventa, porque a gente não tá mexendo no principal, que é a nossa cabeça. É a mesma coisa que realmente, se a gente não mudar os nossos hábitos, a nossa cabeça, nada disso vai adiantar. Eu sou a prova viva disso aí. A vida inteira eu lutei contra a obesidade e sigo lutando até hoje. Eu já cheguei a pesar 130 quilos. Eu vou ver se eu acho alguma foto para colocar aí para vocês. Então, hoje eu sigo um processo de emagrecimento porque a minha cabeça tá boa, sabe? Então, aí eu consigo e quero continuar emagrecendo. Eu espero que vocês vejam nos próximos vídeos eu emagrecendo, né? Gradativamente vocês vão ver. Mas porque a minha cabeça tá boa, porque se a cabeça não estiver boa, a gente não consegue. É primeiramente aqui. Porque eu mesmo sempre sempre fiz academia, sempre fui uma pessoa ativa. Só que eu não botava a dieta em prática, mesmo sabendo o que fazer. Eu sei calcular macronutrientes, eu sempre soube disso. Sempre fui atrás desse tipo de informação. Praticamente todo mundo que vai pra academia acaba querendo entender um pouco de nutrição. Só que é bem mais complicado tu realmente levar isso adiante. Tu fazer comida, tu selecionar os alimentos, tu pesar. E aí voltamos para a questão principal do problema. Não é um problema só físico, é um problema mental também. A ciência mesmo explica que alimentos com muitas calorias, elas ajudam na liberação de dopamina. Então isso aí faz a gente ficar nesse ciclo infinito de busca de prazer imediato, sem pensar muito no amanhã. Logo depois vem a culpa e o ciclo se repete, porque aí tu tá culpado, tu te olha no espelho, olha como eu tô gordo, olha como eu não tô gostando de mim. E aí, daqui a pouco tu tá comendo mais ainda, e daqui a pouco tu entra, se tu seguir nessas dietas malucas aí, tu pode desenvolver problemas piores ainda. E antes de continuar, se tu tá gostando do vídeo, dá um like aí, comenta se tu tá gostando ou não tá gostando. Só não seja um boçal, como eu sempre digo. Escreva se tu não tá gostando, escreva o porquê, faça uma crítica construtiva para ajudar o nosso canal a crescer. E envie esse vídeo para alguma pessoa que possa ser que ajude, que esteja precisando nesse momento. E esse vídeo eu tô fazendo num formato novo, mais cortado. E voltando ao assunto, segundo a neurociência, a obesidade está diretamente ligada como o nosso cérebro processa as recompensas. Comer alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, isso ativa diversos processos no nosso cérebro de recompensa, alguns circuitos, alguns gatilhos de recompensa no nosso cérebro, liberando então dopamina e nos fazendo sentir bem momentaneamente, mesmo que isso aí depois acabe nos trazendo mal-estar e outras coisas mais. Isso pode trazer, como eu disse, vários tipos de problema piores às vezes do que simplesmente a obesidade, que já é um grande problema, um problema mundial hoje em dia. Pode levar a dependências alimentares, assim como acontece com outros tipos de vícios. Tem alguns estudos até que falam que as pessoas que são mais obesas, ela tem menor sensibilidade à dopamina, então elas precisam consumir mais alimentos e alimentos mais calóricos cada vez mais para conseguir sentir aquela sensação boa novamente. Isso ajuda a explicar o famoso efeito sanfona. Tem até um estudo da doutora Nora Volkow que fala que é bem parecida essa ligação com alguns dependentes de substâncias químicas. Tem algumas relações, inclusive. E a obesidade pode ser classificada como uma doença crônica. Como eu disse anteriormente, eu sempre lutei contra isso e atualmente eu estou conseguindo porque a minha mente está focada. Eu mudei muitos outros hábitos, alguns grandes hábitos eu mudei, então isso meio que é uma cadeia, sabe? Se a tua vida tá toda desorganizada, muito provavelmente você não vai conseguir fazer uma dieta, você não vai conseguir se cuidar. Eu tô há 3 anos fazendo academia, praticamente ininterrupta. O máximo que eu parei foi 1 ou 2 meses ali que eu tive doente, que eu peguei uma gripe, alguma coisa assim, mas eu tô há 3 anos direto treinando, e eu treino, faço academia desde os 15 anos, mais ou menos. Só que, claro, fazia um pouco, parava um pouco. Treinava 3, 4 meses, parava 3, 4 meses. Treinava 1 ano, parava 1, 2 anos. Só que agora faz 3 anos que eu tô seguindo direto. Só que meu corpo fisicamente não tá mudando. Ele não tá mudando esteticamente, vamos dizer assim. Claro, em relação de saúde, eu me sinto muito melhor mesmo. Mais disposto, e diversas outras melhorias. A gente pode fazer um vídeo sobre isso também, sobre exercício físico, provavelmente eu vou fazer no futuro. Mas o ponto é que pra gente ter alguma mudança realmente estética e até de saúde mesmo, não basta só fazer exercício, a gente tem que fazer dieta, a gente tem que estar com tudo alinhado para conseguir seguir a dieta, calcular o que a gente precisa comer,
fazer ajustes, fazer a comida, comprar essa comida também, se organizar para ir comprar, fazer e se alimentar na hora certa, fazer marmita. Se você não consegue comer em casa, leva a marmita. E a psicanálise mesmo explica que a gente usa a comida como um tipo de mecanismo para lidar com algumas emoções reprimidas, algumas coisas mais profundas do nosso ser. E vamos para outro ponto que eu quero chegar. Nesse mundo atual, nessa sociedade atual que a gente vive, tem um papo muito em alta que fala em aceitação. Mas, cara, tudo bem a gente se gostar. Eu mesmo não gostava muito de mim durante a adolescência, a infância. Pra ter noção, minha família nem tinha espelhos em casa, porque a maioria de nós nem gostava de se olhar no espelho, sabe? E a minha autoestima começou a melhorar no final da minha adolescência, e agora na juventude, pra vida adulta. Realmente, hoje em dia eu me gosto mais. Só que o problema não é esse, você tem que se gostar. Eu aprendi a gostar de mim, mesmo se eu tiver gordo ou não. Só que eu não vou estar satisfeito, eu não vou achar isso normal e nem bom, porque é uma doença, a gente sabe que isso vai encurtar a nossa vida. Você tem que prestar atenção, vai encurtar a sua vida. Você pode, por exemplo, meu avô, como um exemplo, se eu seguir pelas exceções e ir pela minha genética, só que meu avô, ele sempre foi obeso, não muito obeso, mas foi obeso, e ele tá vivo até hoje, com 80 e poucos anos, e relativamente bem. Mas eu não posso me guiar por isso, porque ele tinha um estilo de vida totalmente diferente do meu. Ele sempre foi ativo, ele trabalhava no campo, sempre trabalhou no campo até 60 e poucos anos, a vida inteira praticamente. A alimentação dele completamente diferente da nossa hoje em dia, então não dá pra gente se guiar nisso. Estudos estão aí, estudos científicos dizendo que é uma das coisas que mais mata no mundo hoje é a obesidade, doenças relacionadas à obesidade. Óbvio que tu não vai morrer de obesidade, não vai sair lá no laudo, morreu de obesidade. Não, tu vai ter problemas cardíacos, problemas com diabetes e por aí vai, vários tipos de problemas, pressão alta, e vários outros problemas que isso acarreta. Realmente é importante a gente se autoaceitar, se autogostar, mas não se aceitar nesse sentido de eu sou gordo e bola pra frente, eu sou bonito assim, eu sou... Cara, o importante é a tua saúde, quanto tempo tu vai viver e como tu vai viver, qual é a qualidade. Eu quero chegar nos meus 70, 80, se Deus quiser, chegar bem, chegar brincando com meus netos. Então, eu quero estar ainda caminhando, quem sabe correndo, e a obesidade não é uma escolha, a obesidade é uma doença. Você não nasce, assim como eu não vou entrar em outros méritos, mas que eu acredito que chamam de opção sexual, eu também acredito que não é isso, opção sexual também não existe. A pessoa nasce querendo uma coisa ou querendo outra, mas isso pode ficar para outro vídeo. E a mesma coisa da obesidade, a gente tem muito fator genético e de cultural, mas realmente é mais, eu acredito que seja mais genético, porque a gente já nasce com uma predisposição a isso, principalmente mentalmente, que a gente acaba comendo e aquilo ali. Por exemplo, meu metabolismo é lento. Por mais que eu fosse uma pessoa que não comesse muito, eu teria mais dificuldade para emagrecer. Eu tenho mais facilidade de ganhar massa do que perder ela. Claro que a sociedade ela estava também colocando padrões irreais de beleza, mas só que a gente também não pode viver em extremos, ou um padrão de beleza de pessoas perfeitas, bonitas e perfeitas que não existem, que são photoshopadas, é um termo até antigo, hoje em dia que já está até obsoleto, que hoje em dia se fala em inteligência artificial e outras coisas, mas a gente vai para o outro oposto, que é se aceitar como é, obesidade e outras coisas extremas que, cara, eu volto a falar, a vida é equilíbrio, tem que ser um meio termo, não pode ser, tem que ser... Foca na saúde, principalmente, em longevidade. Não adianta a gente estar bonito ou estar feio, mas não viver o suficiente, sabe? Que a gente poderia viver. Como diz Foucault, a sociedade moderna ela impõe padrões para a gente viver e normas que moldam a nossa percepção. E a gente vive nessa tensão entre a autoaceitação e a realidade. E dependendo ter uma doença, realmente, problemas de saúde relacionados. E assim como Sartre dizia, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que... E outros filósofos também falavam, a gente tem que ser nós mesmos, a autenticidade. A gente tem que pensar por nós mesmos. Tá certo que a gente
o pensamento realmente nosso, isso não existe, eu sei, mas filosoficamente isso não existe. Então a gente tem que ter ideias próprias dentro dessa nosso mundo, sabe? Dentro dessa nossa forma de ver as coisas, mas a gente tem que pensar, porque se tem A, B, C, D, E A e B é o que desponta, tu não é obrigatoriamente a seguir esses dois caminhos. Você pode seguir um caminho alternativo, sendo válido, sendo do jogo. E isso é alienação, a gente vê segundo o que os outros acham, sendo que isso está prejudicando a nós mesmos. Aceite você é gordinho, seja feliz, legal, mas aceita tu, eu não vou aceitar, eu não quero viver mal e viver menos, só porque eu quero ser da modinha do momento. Assim a gente está negando a nossa própria liberdade. E finalizando, a obesidade é uma doença que é complexa, que envolve vários fatores biológicos, psicológicos e principalmente sociais. E eu sei dizer como é lidar com isso. E essa luta ela não é linear, gente, não é um caminho fixo. Agora eu vou conseguir, não. Como tudo na vida, tem várias pedras no caminho que aparecem, que são inesperadas, mas são esperadas. Então a gente tem que estar sempre reajustando a rota, arrumando as velas. Se você está passando por isso, saiba que não está sozinho. Procure ajuda, seja de alguém, vá num nutricionista, num endócrino, seja lá o que for, de algum amigo que entenda. Hoje em dia na internet está cheio de informação sobre o assunto. É só querer. E para de romantizar a obesidade. E também de diminuir quem está nessa batalha, quem está a vida inteira. Porque às vezes a pessoa não é gorda porque come um monte, que come um bolo por dia, um pudim por dia. Não é assim, vá se informar. E você não precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito, como eu disse nos vídeos anteriores, ninguém é perfeito. Só Jesus, talvez, Deus é perfeito. Mas você pode buscar uma vida saudável, tanto física quanto mentalmente, principalmente mentalmente. E eu tô nesse processo, sempre tive nesse processo de evolução. E a gente cai e levanta, e cai e levanta. E o importante é não parar, E novamente, se você vê que não está conseguindo sozinho, procure ajuda, fale com a sua família, com seus amigos, que você não está conseguindo vencer esse tipo de coisa, ou outro vício que você tem, que para mim a obesidade é uma doença e é um vício. Ele é resolvido principalmente na cabeça. Se você chegou até aqui, né, deixa um comentário aí, curte, compartilha, para que ajude alguém esse tipo de assunto, né. Se você realmente quer ajudar o canal, tem links na descrição. E também vou deixar um comentário fixado aí, com alguns links para ajudar o canal, para ajudar a monetizar, né? Principalmente a gente que tá, eu no caso, começando na verdade esse projeto. Eu já tive outros canais falando de outros assuntos, mas agora esse canal aqui eu quero trazer mais perspectiva da minha vida e assuntos que eu quero falar, que eu gosto de falar. Se quiser ajudar aí, vou deixar nos comentários aí então. E fica ligado nos próximos vídeos e aproveita os outros vídeos que eu deixei aí. E se tu ficou até o final, comenta aí, eu quero que você prove que ficou até o final. Comente a seguinte frase: a minha saúde mental é a chave para a transformação. Comenta aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.